No dia 25 de janeiro de 1967, na cidade de South Ashburnham, estado do Massachusetts, Estados Unidos, Beth Anderson estava na cozinha de sua casa enquanto seu pai, sua mãe e seus 7 filhos estavam na sala de estar. Era por volta das 6:30 da tarde, quando as luzes da casa piscaram rapidamente e se apagaram. Com a escuridão, seus filhos se assustaram e Beth foi até a sala acalmá-los. Enquanto isso, uma luz avermelhada entrou pela janela da cozinha. O pai de Beth então foi até a cozinha olhar pela janela e verificar de onde vinha aquela estranha luz. Foi quando ele viu 5 seres estranhos já próximos da casa e se aproximando. Os seres, enquanto se movimentavam, pareciam saltitar. Antes que o pai de Beth pudesse avisar a todos, os seres já estavam entrando na casa pela porta da frente. Naquele momento, todos os membros da família ficaram paralisados em uma espécie de animação suspensa. Um dos seres, então, foi na direção do pai de Beth, enquanto os outros 4 foram em direção ao restante da família. Um dos seres parecia ser o líder, pois tinha cerca de 1,5 metro de altura, enquanto os outros eram mais baixos, com cerca de 1,20 m. Todos os seres tinham a mesma aparência, com uma cabeça em forma de pera, olhos arregalados e orelhas e narizes pequenos. Suas bocas eram como simples fendas e nunca se moviam. Vestiam também uma espécie de macacão azul com um cinto largo. Nas mangas era possível ver um símbolo impresso que lembrava muito um pássaro. Nos pés eles usavam botas e em suas mãos apenas 3 dedos. Sua movimentação pela casa era como se estivesse flutuando e não caminhando como um humano. Beth então foi levada pelos seres para a rua até uma nave em forma de disco, com cerca de 6 metros de diâmetro, que era responsável pela luz vermelha que entrou na casa logo após o apagão. Após entrar na nave, Beth disse acreditar que esta se juntou a uma outra nave maior, provavelmente uma nave-mãe. Lá, ela passou por exames físicos e foi submetida a efeitos de máquinas estranhas. Após 4 horas de abdução, ela foi levada de volta para casa por 2 dos seres. Quando ela chegou, sua família ainda estava paralisada em estado de animação suspensa, e um dos seres havia permanecido na residência dela durante toda a sua experiência, provavelmente vigiando os familiares. Antes de irem embora, os seres libertaram sua família daquele estado de transe. Logo após o incidente, Beth não conseguia lembrar de muita coisa, apenas do apagão na casa, a luz vermelha e os seres entrando. Com o tempo, Beth conseguiu recuperar as memórias daquela noite e inicialmente ela considerava tudo aquilo um fenômeno religioso, até porque não tinha nenhum conhecimento do fenômeno ufológico. Foi somente tempos depois que ela foi apresentada a possibilidade de ter passado por uma abdução alienígena. Foi então que ela viu que sua experiência se encaixava perfeitamente neste fenômeno. O seu caso, posteriormente, foi investigado por ufólogos e depois de todos os testes nos quais ela foi submetida, que envolvia desde testes psiquiátricos, hipnoses regressivas e testes de detectores de mentira, a conclusão é que de fato Beth era uma pessoa sã e estava contando a verdade. Neste caso, temos uma abordagem bem diferente por parte dos seres, pois raramente relatos de abdução envolvem invasão de residência por parte dos alienígenas. Na maioria das vezes, os seres nem chegam a sair da nave, e quando saem, o abduzido já está exposto na rua ou dentro do carro, mas em um local isolado. Um outro detalhe que chama a atenção é a forma como os seres se moviam, como se estivessem flutuando ou saltitando, o que lembra muito a movimentação de astronautas em locais com pouca ou nenhuma pressão atmosférica.
Podemos imaginar que talvez o planeta natal dos seres seja um lugar com uma pressão atmosférica muito mais forte do que na Terra, o que faria com que a gravidade da Terra para eles fosse muito fraca. Ou ainda, podemos imaginar que eles possam utilizar alguma tecnologia que os faça se locomover sem a necessidade de tocar o chão, como uma espécie de jetpack. É intrigante também ver que os alienígenas deixaram um dos seres vigiando a família que permaneceu na casa, talvez com a intenção justamente de cuidar dos que ficaram para que eles não se machucassem ou para que outra pessoa não aparecesse na casa de surpresa. Ou então, podemos supor que o estado de transe em que foram colocados funcionaria apenas na presença de um dos seres, e eles não queriam que os familiares chamassem outras pessoas para o local. A abdução aparentemente teve objetivos simplesmente científicos, em que fizeram testes na testemunha e depois a libertaram. O fato também da testemunha ser extremamente religiosa e desconhecer a ufologia faz com que o caso ganhe ainda mais credibilidade, pois ela não teria referências para poder inventar o seu relato, pois o seu relato dos seres e da nave batem exatamente com aquilo que se encontra dentro da casuística ufológica, só que ela não possuía tais referências. Este caso foi intensamente estudado pelos ufólogos e foi descoberto através das regressões hipnóticas que Beth foi abduzida várias vezes pelos mesmos seres depois da primeira abdução, o que mostrava um interesse muito grande na testemunha. O símbolo de um pássaro no uniforme dos seres também chama a atenção, pois é algo muito específico aqui da Terra. Apesar de que podemos supor que possam existir animais voadores também no planeta natal dos alienígenas, mas o fato é que realmente esse detalhe intriga e deixa perguntas. Seriam estes seres humanos viajantes do tempo? Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em Seja Membro e me siga lá no Instagram.